Se eu começar a ir de nervoso, lascou. Eu também, eu tô lascado. Alguém precisa andar? Não. Começou? Que bom. Quero transformar numa canção as horas de amor por ti, meu Deus, e traz em minha vida sedutor. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus, tudo me pediste. Hoje eu sou feliz assim, em ti, meu Deus. Boa noite, pessoal de casa. Para os jovens de 0 a 100 anos. Esse é o jovem! Parabéns. Isso aqui foi ensaiado. Nossa, nunca mais a gente chama esse pessoal, nem começou. Não chama mais gente. E foi combinado, né? Ele foi combinado, hein? De novo. Para os jovens de 0 a 100 anos. Esse é o cenáculo jovem! Baixou o cabelo. Ah, bom. Gente de casa, boa noite. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo aí. O capiroto tomou conta, mas não. De manhã, assim, à tarde, eu e o padre Raiz, a gente deu uma passeada na Cracolândia, né? Aí depois, pessoal, a gente já trouxe tudo. Hoje, o nosso cenáculo tá especial. A gente vai... Nosso cenáculo tá um pouquinho especial. Mas a gente vai descobrindo aí ao longo do cenáculo, a gente também. Então, vamos começar se apresentando. Começa dali, da Fábia. Oi, gente, eu sou a Fábia. Oi, Oi! Oi, gente, eu sou o Pedro, pela Menk. Oi, Oi, Pedro! Agora vai. Eu sou o Ramon, da Vila Menk. Eu sou o Rafael, todo mundo me conhece. Oi, Rafael! Eu sou a Naira. Oi, Naira! Que pena. Eu sou o Fernando do Dávila. Oi, Fernanda! Eu sou a Raíza da paróquia. Oi, Raíza! Ela não sabe de onde eu vejo, gente. E você do canto, quem é? Ei! Ei! Ai, eu sou a Michelle! Oi, Michelle! E atrás da câmera. Oi, eu sou a Melissa. Oi, Melissa! Pronto. Parece o encontro do ar. Pronto. Oi, eu tô limpa há 21 anos, então... Nesse cenáculo a gente vai falar um pouquinho de tudo, um pouquinho da Bíblia. Aliás, setembro, mês da Bíblia, porque toda a Bíblia é comunicação. Pela fé. E também a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo com o nosso jovem senhor, Padre Rafael, que daqui a uns dias vai completar o seu primeiro ano de sacerdócio. E a gente vai descobrir o que aconteceu esse ano, além da pandemia, além de tudo, né? Esse resto, de tudo que aconteceu. Vamos lá. Uma palavrinha do padre para começar. Então vamos começar o nosso cenáculo entregando esse nosso encontro nas mãos de Nossa Senhora, pedindo que Maria Santíssima nos acompanhe e que possa olhar não só por nós, mas por toda a igreja, por você que nos assiste, que ela possa interceder por todos nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. E acho que meu lado.
Pela primeira vez na história do Cenáculo, a gente conseguiu rezar a Ave Maria inicial certinho, hein? Então, como foi pra gente. É que eu tô falando em casa aí, tá funcionando. Então assim, meu povo, a ideia hoje é uma entrevista comigo e também falar sobre a palavra de Deus. Nós vamos falando junto sobre o meu primeiro ano de sacerdócio e a palavra de Deus. E toda essa equipe hoje veio para me entrevistar. Nós temos aqui Vila Mente, nós temos aqui Comunidade Matriz, Santa Rita, Dávila. Então nós estamos aí por toda a nossa paróquia sendo representada aqui nesse grupo. Então, estou aberto às perguntas de você também aí de casa. Se tiver alguma dúvida, meu povo, escreve, pergunta. Padre, olha, isso. A gente vai tentar responder. Vamos ver o que vai dar hoje. Aqui do jeito que conversa. Então, a gente vai começar com uma pergunta do Ramon. Vai lá. Eu nunca mais vou falar na minha vida. Nunca. Mas aí vai. Bom, então já começa a Bíblia. Vamos começar. Como que é dividido a Bíblia? Tem algumas partes, fora o Antigo e o Novo Testamento. Certo, então vamos lá. Se você na sua casa tem a Bíblia Pastoral, você vai observar que aqui no início da Bíblia Pastoral, nós temos... Está tendo uma ligação aqui. Nós temos aqui no início da nossa... Está ligando. Minha gente, está ligando. Problemas. Minha gente está ligando. Eu tô ligando pro padre. Então nós temos aqui, no início da nossa Bíblia Pastoral, alguma divisão. Então vamos entender, nós temos o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que vem da tradição judaica, que é aquilo que eles chamam de Torá, ok? Depois nós temos os livros sapienciais, os proféticos. Então perceba que aqui no início vai ter bem essa explicação. A Sagrada Escritura ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, e no Antigo Testamento nós temos então Pentateuco, os livros sapienciais, depois nós temos os livros proféticos, os profetas maiores e menores que estão divididos dentro dos livros proféticos. E aí depois do Novo Testamento nós temos os evangelhos e as cartas, e por fim o Apocalipse de São João, do qual a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então não é o livro do fim dos tempos, apenas. Também fala do fim, mas ele é o livro da revelação. Então a Sagrada Escritura, caríssimos irmãos, ela não dá para ser lida nessa estrutura. Essa estrutura ela é mais uma ordem bíblica, teológica de estudo. Então, por exemplo, se nós queremos estudar os profetas, então nós vamos pegar os livros proféticos, vamos dividi-lo em profetas maiores e menores, e aí nós podemos fazer um estudo da Sagrada Escritura. Ok? Na leitura de casa mesmo, tem que ser na sequência bíblica que está aqui, porque os livros mais ou menos estão numa ordem cronológica. Entendeu? Então, essa é um pouquinho a explicação. De todos os livros da Bíblia, agora uma pergunta bem pessoal. Qual o livro que você mais gostou de ler? Qual... Do Antigo Testamento, eu gosto muito de Jó. Porque assim, eu vejo que é um problema do nosso tempo. As pessoas hoje, elas além de não quererem sofrer, elas não sabem sofrer. Nesse mundo em que as ideologias como feminismo, ideologia de gênero, mostram uma pessoa que tem que ser feliz a todo tempo, né? Porque centraliza na pessoa. Eu acho que o livro de Jó, ele é uma excelente catequese sobre o abandonar-se nas mãos de Deus, que é o sentido da nossa vida. Então, do Antigo Testamento, eu gosto muito de Jó, porque ele vai contra toda a mentalidade do mundo contemporâneo. As pessoas hoje, minha gente, elas pensam que a felicidade é algo eterno, constante. Eu sou feliz todo dia, toda hora, e não é essa a realidade. Todos nós temos a nossa vida altos e baixos. E nós precisamos saber, em meio às dificuldades, onde está a presença de Deus. Por isso que eu gosto de Jó, porque ele é realista, coisa que o mundo hoje não está sendo. Eles criam uma centralização do eu, um falso hedonismo, que é a busca do meu prazer. Então, eu namoro com a Fernanda porque ela é bonita, quando ela estiver feia eu vou namorar com outra, porque o importante é eu estar bem, então eu tenho que estar legal. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter o carro da moda. Então, o mundo que centraliza no eu, o Jó nos mostra que o eu tem altos e baixos. Nem sempre dá para ser feliz. No Antigo Testamento, eu amo o Jó de coração. Ele me ajudou muito a suportar o seminário. Então, meu povo, o sofrimento é seminário. Como dizia um padre amigo meu, filho, você não nasceu para ser seminarista, espera que um dia você vai ser padre. Realmente me ajudou. Ser padre não é ser seminarista é sofrer.
E do Novo Testamento eu gosto muito das cartas. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, porque as cartas elas sempre foram, o Evangelho, claro, mas é uma coisa própria. Né? As cartas sempre foram assim um caminho seguro de conversão. Os santos beberam. Santo Agostinho, Romanos 13:13. Então percebam que as cartas elas encheram a vida dos santos de sentido no discipulado. Porque os evangelhos falam da vida de Jesus. As cartas mostram como foram as primeiras comunidades. É fácil ser comunidade? Não. As cartas nos ajudam a entender a viver com o outro. Então do Novo Testamento eu gosto das cartas, do Antigo eu gosto de Jó. Eu acho muito legal que eu pego por essa parte das cartas também. Eu sou apaixonada por isso. E pela forma como eles usavam disso para se comunicar e contar toda uma história que até hoje é pendurada. Mas agora, fiquei curiosa. Agora de lá para cá, de cá para lá, tanto faz. Para vocês, qual é o livro favorito? Como que... Meu livro favorito é os Salmos. Escandor, gente. Desculpa, né? Os Salmos é... A sua Bíblia fica aberta lá no Salmo 91, tá vendo? O que eu mais amo é o 62. E assim, foi uma experiência comigo, de um retiro. Mas eu gosto de todos os Salmos. O meu é o livro de São João mesmo, que tem a minha passagem favorita, né? Estava ao pé da cruz, Maria, tudo mais. Então, aquele livro me mexe muito comigo, porque além de ser mais diferenciado dentro dos três, né? É o discípulo amado de Jesus, estar ali mais próximo, né? E quando você vai ler, você se sente mais próximo ali. Olha que legal que ele falou. Ele falou uma coisa assim que isso é importante a gente saber. Existem os evangelhos sinóticos, que são da mesma raiz. Sinós, né, quer dizer que tem a mesma raiz, que é Marcos, Mateus e Lucas. O mais antigo é Marcos, tá? Aproximadamente do ano 80. Esses três, eles contam a história de Jesus muito parecida. Então tem a parábola em um, tem a parábola em outro. É bem próximo. Se você pega a Bíblia de Jerusalém, você pode ver que a Bíblia de Jerusalém tem, por exemplo, está lá o trecho de Mateus e do lado tem uma nota que remete a Lucas e remete a Marcos. É a mesma passagem nos outros livros. Agora João não. Ele falou uma coisa interessante, o discípulo amado. Para falar a verdade, a teologia joanina nos mostra que o discípulo amado não é João, somos nós. Né? João ele se denomina como discípulo amado porque Cristo ama todos os seus discípulos. Não porque ele era o preferido de Cristo, Não, porque ele se sentia amado. Se sentiu amado. Ele se sentiu amado e nos convida também a nos sentir amados. São João é uma outra realidade, é mais filosófico. São João é um evangelho mais difícil a leitura. Ele também escrevia uma comunidade mais culta, então era um evangelho mais elaborado. Certo? Um exemplo, quando nós falamos do nascimento de Jesus, os três sinóticos vai falar de toda a árvore de Jesus, toda a tradição, quem fez de quem e tal. João não, João vai dizer no princípio, ligando Jesus Cristo ao princípio da criação. Então é só esses exemplos. Né? Desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta do meu livro, que eu mais gosto, os Salmos. Por que os Salmos têm dois números e às vezes numa Bíblia é um número e na outra Bíblia é outro número? Muito bem, porque assim, nós temos um número em hebraico e um número em grego. Por isso que são duas numerações. Aquelas que estão entre parênteses é a raiz hebraica do número. Porque os Salmos na tradição hebraica, ele não está dividido apenas por numeração, mas sim pela letra do alfabeto. Então, quando você lê os Salmos na Torá, né, no livro antigo, da tradição judaica, então todo salmo começa com o sentido do alfabeto. Certo? Também o A, o B, o C, é claro que não é essa sequência, mas o salmo é assim. Então, na tradição deles, os salmos eles são menores. Tá? Então, depois com a tradição grega que vem com São Jerônimo, há uma duplicação de um salmo, por isso que dá 150. Então tem uma diferença na numeração. O que está fora do parênteses é o salmo em hebraico, na tradição, e entre parênteses é o grego. Tá? E deu bastante tempo pro Ramon pensar, então... Ainda não pensei, mas se quiserem falar assim, eu deixo, né? Então, Eu tenho uma paixão muito grande, né, pelos evangelhos, eu acho muito rico, sabe? Eu não sei, é uma coisa muito inexplicável. E assim como o irmão também falou, eu sou muito apaixonada pelo livro de João, porque, nossa, é igual como o Pato falou,
parece, né, como se fosse o discípulo amado, como se fosse um preferido. Mas é um livro em que eu consigo, sabe, me envolver, como se ele estivesse realmente falando comigo. Eu me sinto realmente amada naquele momento em que eu leio, em que eu pego para meditar, para realmente prestar atenção no que eu estou lendo. Então, assim, eu amo muito evangelhos, nossa, de coração, acho muito rico, muito riquíssimo para minha cultura como, né, cristã e tal. Só que o livro de João, nossa, é uma coisa muito assim, pega muito forte. Parece que você entra ali, quando você está lendo, você parece que está caminhando ali. Isso, junto você com não ele. é João, é você com Cristo. Parece que ele tá realmente falando pra mim, Fernanda, sabe? Só falta falar meu nome. Eu posso escrever lá, Fernanda. Aí você tá fora da casinha. Escreve lá, Fernanda. Olha, eu tenho acho que alguns. Mas acho que, por exemplo, Provérbios eu gosto muito. A Carta aos Coríntios. Acho que gosto de todos, assim, mas acho que esses são os mais. Provérbios eu tento ler um por dia, acho que fala muito comigo, né? Todos os dias. Eu lembrei da minha chefe agora, que ela tem uma caixinha. Aí Cada dia ela tira um provérbio diferente. Ó, tem até uma pergunta da Nilzinha aqui, que é muito disso da caixinha. A Nilza pergunta assim: Padre, pessoas que ela conhece, que admira muito, abre a Bíblia e na passagem que abrir, a pessoa É o que lê. Deus tá falando. Tá certo. É o famoso horóscopo. Como tinha uma amiga minha que Abriu ali. fala Deus. Fala, Deus. Hora que melhor. Vamos lá. Não, Nilzinha, não é certo. Por quê? A Bíblia, ela não é apenas um relato de um encontro com Deus, não. A Bíblia, ela é a história da fé de um povo e de um Deus que se revela a esse povo. Então nós encontramos no Antigo Testamento toda a peregrinação do povo de Israel como a terra prometida e como Deus foi intervindo na história de Israel, mostrando a sua face e como Israel foi respondendo, não Israel lá do Três Montanhas, lá do Simão, mas como o Israel, a comunidade de fé, foi respondendo a essa revelação. Então o que acontece é assim, dentro da história da revelação de Deus, há momentos em que Deus está exortando, há momentos em que Deus está corrigindo, porque o povo havia se desviado do caminho. Então, a Bíblia não é um livro de sorte, onde eu abro e falo, olha lá. Não, nós temos que ler a Bíblia nesse sentido, da história de um Deus que falou no Monte Horebe, que conduz a comunidade de Israel à terra prometida, que envia os profetas para conduzir a terra, do povo que canta os louvores, que são os salmos, da sabedoria dos antigos, dos mais antigos, que é colocado dentro como uma sabedoria popular no discipulado, a esse Deus que se revela, até o ápice dessa revelação que é Jesus, a encarnação de Jesus, e depois as cartas que diz como a comunidade cristã recebeu essa encarnação, esse mistério de Cristo ao mundo. Então a Bíblia, ele é um livro para ser aprofundado e lido na sequência, para entender essa caminhada do povo de Israel e de Deus que falou ao seu povo. Sim, é importante ler tudo, mas também nada impede. Por exemplo, eu mesmo, quantas vezes eu estava assim, aflita, abri a Bíblia e parecia assim, Deus abriu para falar comigo, sabe? Naquele momento eu estava vendo aquela dificuldade por uma resposta. Nós não podemos tirar também o olhar espiritual da Sagrada Escritura. Senão a gente vai dizer, padre, a Bíblia é um livro de história. Não é, porque tem muito erro histórico. Porque os autores da Bíblia não se preocuparam em acertar quem era o rei da época, nem que século que foi, nada disso. A Bíblia, ela é um livro da história da fé de um povo. E perceba que esse livro foi inspirado por Deus. Foi escrito por homens, inspirado por Deus, como diz aquela Constituição Dei Verbum. Dei Verbum é a palavra de Deus. Então, pode ser, como a Fábia falou, no momento de aflição, abrir a Bíblia e encontrar uma passagem que conforte. Pode ser. Mas eu aconselho você, se você quer ter uma intimidade com Deus, a uma leitura diária. E aconselho também a um livro específico. Por exemplo, o Evangelho de São Marcos é o mais antigo e o menor. Então, começa por Marcos, no Novo Testamento. Ah, padre, eu quero entender as coisas. Começa por Gênesis. Pronto. E aí vai. Vai levar uma vida inteira. Que bom, meu irmão. Se Deus te chamar antes, aí você vai descobrir as coisas junto dele. É mais rápido. Vai direto para o Apocalipse. Vai direto para o Apocalipse. Ó, tem Apocalipse no Antigo Testamento também. Tá? Os livros apocalípticos que nós chamamos, ele tem no Novo Testamento e no Antigo. No Novo Testamento, quem é um Apocalipse? É o livro de Daniel.
Tá? Até a gente costuma falar o Apocalipse de Daniel, que é o livro em que fala não apenas das coisas presentes, mas também das realidades últimas. Tanto Daniel quanto São João. No Apocalipse. Eu já é mais assim. Espacial e perturbado. E esse que é interessante. Esse que é interessante. Se o livro de Marcos é o mais antigo, por que Mateus vem antes de Marcos? Perceba, na grafia, nos encontros, porque assim, nós devemos entender que a Sagrada Escritura, ela não foi escrita na sequência dos fatos. Então nós temos primeiro toda a tradição oral, de uma geração que vai contando a outra, e depois em algum momento a comunidade decide registrar. Por exemplo, não foi Marcos que escreve o Evangelho, nem Mateus, nem Lucas. O que talvez tenha sido foi João. Tá? Quem escreve é a comunidade de fé. Então a comunidade, ao ouvir as histórias, a viver aquele mistério, eles redigem depois. Então primeiro vem a tradição oral e depois a escrita. Por que Marcos é o mais antigo? Porque se achou no Evangelho de Marcos um compilado mais profundo do qual Mateus e Lucas também bebem. Então os biblistas, eles acreditam que provavelmente Mateus e Lucas tiveram contato com os escritos de Marcos para poder fazer a sua versão do mesmo mistério, o mistério é Cristo. Mas cada uma, você pode ver que alguns trechos de Lucas é o mais elaborado. Lucas traz muito para o judaísmo. Então Jesus sempre está falando para os fariseus, para os mestres da lei. Então, o que Lucas quer mostrar à comunidade? Jesus não abandonou a fé. Marcos não, Marcos já mostra um Jesus mais simples. Mateus já mostra um Jesus sentimentalista, que chora. Chorou Lázaro. Certo? Então, é interessante isso, é a característica da comunidade, mas todos bebem em Marcos. Que nem a Bíblia não foi, tipo, colocada assim, caiu do céu com os espíritos quando os padres Paulo e caiu, né? Demorou muito tempo porque tinha os espíritos, né? Que tinha a Bíblia que era dos judeus, né? Era Tanakh, se não me engano, que era os profetas e a lei. Sim. E depois veio a Septuaginta, que é a que São Jerônimo traduziu, que é do grego. Muito bem. E aí é interessante, meu povo, porque aí entra o nosso conflito com os protestantes. Por que a Bíblia católica tem mais livros que os protestantes? Porque nós somos católicos. Vamos entender isso. As primeiras comunidades de fé, elas já haviam anexado na tradição bíblica delas alguns livros em grego. Ok? Por exemplo, Ruth. Ruth é um livro que conta a história de Ruth, né? Dentro da comunidade judaica, porém o livro está redigido em grego. E a comunidade nascente aceita esse livro como canônico. Eles reconhecem a veracidade do livro. Então a igreja ficou durante 1500 anos com esse conjunto de livros da comunidade nascente. Então Jesus voltou ao Pai, a comunidade ficou ali, eles fizeram as primeiras separações. Isso é livro canônico, não, isso aqui é livro apócrifo. A comunidade estabeleceu o seu cânon. Certo? O que fez Lutero? Lutero chegou e falou assim, não, esse daqui está escrito em grego, não está escrito em hebraico, sai. Esse aqui está em grego e hebraico, meio a meio, e sai. Aí ele foi lá na tradição judaica e pegou a Sagrada Escritura deles, e aí ele traduziu. Por isso que ficaram livros a menos. Essa tradução que nós temos de São Jerônimo, nós chamamos de Septuaginta. Por isso que a nossa versão é estendida. Por quê? Porque é a versão das primeiras comunidades cristãs. Ora, bolas, nós não somos judeus para ter a Sagrada Escritura igual dos judeus. A comunidade de fé nascente não tinha nada para oferecer a nós hoje. Se a igreja nasce e o Espírito conduz a igreja, como diz Atos dos Apóstolos, será que aqueles homens que separaram aqueles livros não estavam cheios do Espírito? Então perceba, é você negar uma ação da igreja nascente para dizer, não, a igreja está errada e agora eu que estou fundando a minha, eu vou na fonte. Mas a fonte da igreja é o cristianismo, né? É a igreja nascente. Porque a Bíblia ela não era uns pergaminhos pequenos, ela era enorme e tinham que ficar repassando, copiando sempre para não se perder os escritos. Ficou numa gruta durante 6 anos, né? Traduzindo, porque tinha duas línguas, né? Era grego e hebraico. E aí ele ficou 6 anos lá da onde que estava? Era algum lugar. Sim, ele foi enviado pelo Papa da época, Damaso, se eu não me engano.
para ir a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para poder colher os escritos. Isso, foi a Jerusalém colher os escritos e ele redige e coloca o capítulo e o versículo, como nós temos hoje, tanto na católica como na protestante. Vive, gente, o povo estudou pra hoje. Então, é interessante isso, porque São Jerônimo diz que ele era um homem muito difícil. Ele era meio sem paciência, entendeu? São Jerônimo é retratado com o quê? Eu fico imaginando ele aquele cara barbudo assim, cara de bravo, E sempre está o quê nos pés de São Jerônimo? Já viu a imagem de Jerônimo? Pesquisa a imagem de Jerônimo e fala o que tem junto dele. Enquanto isso, nós vamos continuando. É um leão, vai? Não me contentei. Agora fiquei. É porque hoje porque a igreja católica, não sei o que, tirou a igreja do povo, tirou a Bíblia do povo, não sei o que. Tem muito disso. E esse papo aí, meu povo, provavelmente é mentira. Ele vai O crânio, sim. Mas ele está sentado no que nessa segunda aí? Mas aqui? Não, é de baixo. Ai, tá bom. Abaixo do leão. Isso mesmo. Está sentado num? Vou mostrar ali na câmera. Tá maior, né? Acho que é o mesmo. Do lado dele tem um Esse é leão São com a Jerônimo, que gruta. São traduziu Jerônimo. a Bíblia. Ele tem cara de inteligente. Isso. Aqui, ó. Então diz que o leão, ele pode ser uma iconografia daquilo que era Jerônimo. Jerônimo era um homem difícil. Mas não tira a intelectualidade dele. A Nilza tá falando aqui, ó, que pra ela ler a Bíblia, ela diz que tem algumas palavras que são muito difíceis que ela precisa pesquisar no Google. Será que muita gente vê e pensa nisso também? Ela não é ainda Santo Agostinho, mas ela é Santo Agostinho, ela vai pirar. Eu digo para você assim, Nilzinha, vale a pena, tá? Por mais que seja difícil, vale a pena, porque mais do que saber a palavra, vai dizer a imitação. De que me adianta saber discorrer sobre a Trindade se eu não sinto ela de fato? Nós devemos lembrar que a Bíblia é um dos caminhos da revelação da nossa tradição católica. É a revelação de Deus. Sagrada Escritura, tradição e magistério. Então, quem lê a Sagrada Escritura mergulha no mistério da revelação de Deus. Então, se enche de Deus. Por mais que não entenda tudo, aquilo que entende é o suficiente para poder se transformar naquele do qual está lendo sobre a vida, que é o próprio Deus. O professor Jerônimo diz, né, que quando eu rezo, eu falo com Deus, mas quando eu leio, Deus não fala comigo. Isso que é importante. Tem gente que fala, Deus não fala comigo, você está lendo a Bíblia? Mas também não é para servir como horóscopo, né, abrir a Bíblia e falar, Deus está falando isso comigo aqui, que eu Hoje eu vou... vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso. Não. E a Bíblia tem uma linguagem interessante falando nisso. Porque assim, eu vi na Itália, uns 4 anos atrás, eu vi uma reportagem de um rapaz que arrancou o olho. Com a própria mão. Ai, Deus. Porque ele leu aquela passagem, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ele era um protestante. E ele com as mãos arrancou o olho. Então é necessário nós compreendermos aquilo que é a essência do Evangelho. Né? Por exemplo, quando fala para não adorar imagens. Não quero entrar em assunto de imagem, que é polêmico. Então a gente dá um cenáculo só sobre isso. Mas quando fala não adorar imagem, a imagem é o símbolo dos deuses. Né? Não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Até porque isso aqui é uma catequese que representa um mistério do qual nós acreditamos, a Sagrada Família, enfim. Quando a Bíblia fala de não adorar imagens, ela está relacionando a colocar outras coisas no lugar de Deus, como o povo de Israel fez, como por exemplo o bezerro de ouro. Na caminhada do deserto eles colocaram o bezerro de ouro. Né? Então é um exemplo, são os falsos deuses. Então ali a crítica é criar para si falsos ídolos, falsos deuses. Não está falando da imagem enquanto escultura de gesso. Não é essa a realidade. Porque na maneira que a gente lê a Bíblia, tem 2 jeitos, né? O jeito literal e o espiritual. E a gente tem que saber discernir isso para não ficar nesses daí. Porque eu vou ler o que está escrito aqui e vou executar ali na hora, porque está na Bíblia, a Bíblia mandou, vou fazer. Não é assim. Às vezes é aproveitar e trazer Pior é o o nosso Antigo contexto, Testamento. né? Pior ainda é o Antigo Testamento. Ai de vós, vai dizer Oséias. Ai de vós. Oséias desce amanhã no povo de Israel. Se eu não entendo a história, eu não consigo entender o que Oséias está dizendo. Então é necessário ler a Sagrada Escritura dentro do contexto do qual ela foi escrita. Oséias é tipo o Padre Rafael quando tá atacado. Tipo eu domingo à noite, aí, que está dando repercussão até hoje. Padre, por que a gente não deve ler os livros apócrifos? A gente não deve ler. Então, porque eu ouvi falar que não é recomendado para pessoas que, sei lá, talvez não tenham uma visão espiritual maior, porque conta histórias
são algumas verdadeiras e algumas que são fantasiosas. E talvez a pessoa que leia não tenha essa sensibilidade de diferenciar o que é verdadeiro e o que é fantasioso. Então a pergunta dos livros apócrifos. Temos que entender que temos os canônicos, que é a Sagrada Escritura, do qual a igreja definiu, né? E os apócrifos são aqueles que não são reconhecidos pela igreja. Por quê? Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava lendo o Evangelho segundo Maria Madalena. E ela conta algumas coisas assim bem fantasiosas. Por exemplo, Jesus estava brincando com João Batista e Jesus matou um passarinho. E aí ele ficou ressuscitando o passarinho. Aí ressuscitava, aí ele matava de novo. Aí ressuscitava, ele matava de novo. Aí Nossa Senhora foi lá, olha a história, e deu uma surra em Jesus, advertiu ele, repreendeu e falou: para com isso, deixa o passarinho em paz. Aí ele ressuscitou o passarinho foi embora e ele ficou todo choroso. Então assim, perceba que o livro apócrifo, ele é algo complicado, porque assim, as primeiras comunidades vão definir quais são os canônicos ou não. Aquelas primeiras comunidades estavam mais perto de Cristo. Então eles tinham por experiência e pela tradição oral quem era Jesus. Tem muito doido por aí falando que Jesus era casado com Maria Madalena, tinha até filho, e agora, Código da Missa, ela está andando aí por cima dos rios, a filha dele. Percebe? Tudo isso é uma interpretação errada, vazia da realidade de Cristo. Até porque quando Cristo anda sobre as águas no Evangelho, não tem nada a ver no sentido literal. As águas, no sentido bíblico, é os problemas, o mal, é a presença do demônio. Cristo caminha sobre as águas, ele pisa na cabeça da serpente. Então, você fala que a gente precisa ler a Bíblia aos olhos, né, da igreja, né, em comunhão com a igreja. Então, só para terminar, segura aí. Então, assim, por que a igreja não recomenda? Porque hoje nós estamos a 2000 anos da distância de Cristo. Eu posso ler algo que vai me confundir. Você sabia que um bom professor de literatura, ele não recomenda aos alunos ler livros com muitos erros ortográficos. Por quê? Porque de forma inconsciente você acaba aplicando aquilo no dia a dia. Porque a nossa cabeça é assim, o que nós vamos lendo a gente vai absorvendo. Então, por exemplo, eu, padre, já pensou um dia eu estou fazendo a homilia e não preparei direito, eu não sei, daqui a pouco eu conto uma história que eu acho que está no Evangelho e não está, que eu li em outro lugar que não é, né, não tem uma verdade. Então, por isso que a igreja recomenda, para não confundir a pessoa de Cristo e a revelação. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente precisa ter fé naquilo que a igreja nos ensina. Porque tem algumas coisas na Bíblia que não aconteceram de fato. E quando as pessoas sabem disso, elas ficam escandalizadas. Porque, tipo assim, quando fala que o mar não se abriu. As pessoas, como assim o abriu está na Bíblia? Porque para algumas pessoas, aquilo que está na Bíblia realmente de fato aconteceu. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Tipo assim, quando Deus criou o homem, realmente foi lá do jeitinho que está na Bíblia. Essa da costela. E tem algumas coisas que estão na Bíblia, mas assim, que realmente não aconteceram. Não aconteceu, mais uma catequese. É aquilo que nós chamamos de mito, né? Bolsonaro não. São que nós chamamos de mitos bíblicos, histórias bíblicas, que no fundo trazem uma catequese. O sentido é catequese. Por exemplo, Adão, Adama. Deus criou no princípio para si um povo. Adão não é um homem, é um povo. Certo? Então Deus cria para ser um povo que veio da onde? Da terra, que é a simbologia da corruptibilidade. Um povo que era corruptível porque nasceu daquilo que era a criação de Deus. Então, o sentido teológico é bonito quando ele é bem explicado. De vez em quando convidam uns doidos para dar curso bíblico. Aí os doidos vêm, a função deles parece que é baixar um caboclo falador, um Exu, e escandalizar as pessoas. Confundir as pessoas. Porque ele não existiu! Ele Davi era um pilantra! Essas pessoas que são biblistas, elas deveriam procurar o sentido teológico, que é da teologia, do mistério dos céus que a igreja vive. Não vive financeiramente, porque a igreja não precisa de dinheiro para sobreviver. A igreja vive na sua fé, que é a essência da igreja, é a fé. Padre, tem uma pergunta da minha mãe, né? Amém. Que ela falou assim: existe algum livro que não foi colocado na Bíblia Católica? Tá, vamos tentar entender a pergunta. Existe algum livro que não foi colocado? Algum livro que é canônico e não foi colocado? Não, minha santa, não existe. Porque assim, para definir o cânon bíblico,
a igreja teve várias reuniões, concílios, para definir o cânon bíblico. São Jerônimo foi enviado do Papa a Jerusalém para estudar os escritos, para realmente fechar o cânon. Então não existe um cânon, um livro que é veraz, né, que existe de fato, que está fora da Sagrada Escritura, não tem. Lembrando que na tradição judaica eles não têm isso daqui, ainda hoje. Claro, eles têm a Torá pequenininha, assim, de bolso. Mas a Torá deles, usada na missa, na celebração no culto dele, olha esse cara. Usado na celebração deles, ainda é feito com pele de carneiro escrito à mão. Eu, quando fui na sinagoga, eu fiquei impressionado com a beleza. Porque é assim, nós temos o sacrário com a luzinha acesa. Nós somos uma religião judaico-cristã. Eles não, eles têm uma sala, uma cortina fechada e a mesma lâmpada acesa. E eu ficava olhando aquilo, era atrás do altar. Eu ficava pensando, meu Deus, o que vai sair de lá de dentro? Chegou no momento, eles abriram a cortina, aquele que presidia foi, pegou um pergaminho desse tamanho, enrolado, aí eles colocaram um manto como se fosse um véu meral, que nós fazemos hoje, com o Santíssimo. Eles pegaram aquele pergaminho escrito à mão, todo belíssimo, um trabalho finíssimo em pele de carneiro. Quando abriu eu vi que é grande, porque cada livro tem o seu rolo, o seu pergaminho, e aí eles coroaram, e aí andam entre todos com uma coroa, com um sininho na ponta da coroa, e eles cantam, é sempre muito festivo a celebração judaica. E eles passam com a palavra, e depois o jovem, o mais jovem da Assembleia, de 14 anos, 15, vai lá e faz a proclamação da palavra. Olha que interessante, porque eu falei isso, eu não sei. Assim, eu quis dizer isso porque eles ainda conservam a tradição de ser um pergaminho. A Bíblia é o quê? É o conjunto de livros. São vários pergaminhos que estão aqui dentro. Mas os judeus não usam assim da forma que nós usamos. Então não tem livro fora do cânon bíblico. Inclusive teve, acho que Santo Inácio de Antioquia, que foi um santo mártir, né? Que ele fez cartas para as comunidades. Ela quase entrou na Bíblia. Quase entrou, mas é muito belo ler a história. Que é do ano de 164, por aí. Santo Inácio foi papa. Sim. E não tem problema você ler, mas não entrou na Bíblia, mas não tem problema você ler, porque é a história de um santo, né? E, inclusive, nas cartas dele, ele fala mesmo da tradição da igreja católica mesmo. Interessante, a primeira pessoa que chama a igreja de católica é ele. No ano de 126, parece, ele escreve a comunidade de Esmirna. Ele está sendo conduzido a Roma, porque vai ser morto, aí ele tem uma comunidade em Esmirna, e ele escreve a carta. Segui todos vós ao bispo, assim como Cristo seguiu ao Pai. Porque onde está o bispo, aí está Cristo. E onde está Cristo, aí está a igreja católica. Ele escreve assim. Então, é a primeira menção da palavra católica. Claro, ele escreveu católico, mas nós sabemos que a tradição vem desde o princípio. Porque foi o registro histórico. A Vilma Matias disse... Ô, Glória! Glória a Deus! Que o livro dela preferido, Eclesiástico, é um sustento familiar e para ela é um grande instrutor. Para tudo debaixo da terra tem o seu tempo, né? Eclesiástico e Eclesiastes são dois livros belíssimos. Eu tenho um carinho também muito grande por ele. Uma vez eu ouvi, eu não lembro quem, tá? Mas eu ouvi, eu acho que foi em alguma formação, pregação, não lembro. Vocês sabem. Que na ausência do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, você pode abrir a Bíblia e adorá-la. Verdade ou mito? Não, mito. Vamos entender isso. Lembra que eu falei que a tradição judaica tem essa ideia do sacrário? Para nós católicos, não. A Bíblia é a palavra sobre Deus, que conta a história de Deus. Ela é a palavra de Deus, sim, porque ela contém Cristo. E Cristo é a palavra do Pai. Então nós prestamos toda a adoração a Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. Para nós católicos, a palavra de Deus, ela contém o mistério de Cristo. Contém. Mas ela não é Cristo, diferente da Eucaristia. A Eucaristia é pão? Sim. Mesmo depois da transubstanciação, ainda é pão, só que não é pão mais apenas, é Cristo. Né? Muda a essência.
a matéria continua a mesma. Então entenda que adorar Cristo, sim, né? Nós adoramos o Senhor. Agora a palavra não. Nós entramos na palavra para viver o mistério de Cristo. Não falar que eu abro a palavra e eu adoro, não. Eu abro a palavra para encontrar o mistério de Deus, do qual eu presto adoração. Eu ouvi, assim, um padre, não vou falar o nome porque está nas redes sociais, mas ele, assim, é aqui da nossa região, e é um padre que é jurista e tudo. Ele falou que 1 hora de estudo do catecismo da igreja equivale a 1 hora, se não me engano, de adoração. Isso faz sentido? Verdade, Tá, pode ser uma interpretação própria. Pode ser uma interpretação própria. O que é a adoração? Né? A adoração é você estar diante de Deus de tal forma que você contempla Ele e Ele te contempla. E esse encontro verdadeiro te transforma. Se a tua formação catequética, ou até mesmo a Sagrada Escritura, favorece esse encontro com Deus, e você é tocado por Ele a ponto de se transformar, pode equivaler. Mas eu ainda acho que é fumos hereses, tem cheiro de heresia. Por quê? Uma coisa é a adoração com Jesus sacramentado. O Papa João Paulo II vai dizer na Eclésia de Eucaristia, aquele documento lindíssimo, que a igreja vive da Eucaristia. A gente adorar o Senhor presente no sacramento, que é o sacramento dos sacramentos da Eucaristia, é algo assim que nos edifica. É claro, conhecer a minha fé é obrigação. Eu não preciso 1 hora de catecismo para conhecer a minha fé. Isso aí todo católico deveria buscar. Não como uma adoração, mas como um conhecimento. Ainda mais no mundo em que persegue tanto a igreja, e a gente precisa defender a nossa fé. Como diz Pedro na carta de São Pedro, dá razões à nossa fé. A gente precisa. Então eu acho que tem cheiro de heresia isso. Se é um encontro com Deus, talvez não seja heresia. Agora, substituir um pelo outro, o bom mesmo seria adorar o Senhor e estudar o catecismo. Agora, ler a Escritura da indulgência. Por tudo, tô dando ajuda. O catecismo também da igreja. Não. Ler a Sagrada Escritura e fazer a Alexio Divina. Alexio Divina tem nada a ver com essas coisas de teologia da libertação. Quando você está falando teologia da libertação, vamos bater essa. Tá. Então não tem nada a ver com a teologia da libertação. A Alexio Divina, ela é uma tradição monástica. Tá? Os monges lá do século XI e XII desenvolveram essa profundidade entre ler a palavra, meditar, ler novamente, e aprofundar, contemplar e agir. Então, aquele espaço da leitura orante, ela era vivida pelos monges no silêncio do trabalho do mosteiro. Então a igreja diz, quando nós fazemos pelo menos meia hora de contemplação da palavra, nós alcançamos indulgência, também na hora da nossa morte. Aqui, eu tenho uma pergunta. Assim, você como padre, ou até mesmo que já entrou em contato, né, desde a época, né, que você entrou em contato com o povo, com a Assembleia, você acha que tem algum livro da Bíblia em que a Assembleia, em que o povo carrega mais dúvida, ou então que consegue se confundir mais? Os dois, o primeiro e o último. Eu me dar uma pergunta do internauta que acho que tem pouco a ver. A Rose. Que fala do... O Jack tá em casa, mandou um abraço, Rose. Que fala do Apocalipse. Por que a gente tem tanto medo do Apocalipse? E por que quando nós lemos já pensamos que está chegando o fim do mundo? E qual o significado do Apocalipse? Tá bom, Rose, vamos lá. A pergunta é ótima. 2 livros que confundem todo mundo. Gênesis, tá, e o Apocalipse. Gênesis por quê? Gênesis por quê? E o de Gênesis e Apocalipse também todos. Do começo ao fim. Por que confunde? É interessante, porque se você não tem a ótica judaica, você não consegue entender Gênesis. Aí fica essas coisas assim... fica as coisas assim, apenas material, apenas assim, imanente. Parece teologia da libertação. Então, caríssimos, Gênesis gera muita confusão. Se você não compreende bem a transcendência do qual Gênesis relata, é difícil. O Apocalipse também. A primeira coisa que nós devemos entender no Apocalipse é que ele é o livro da revelação. Não apenas a revelação das coisas últimas. Tá? Aquilo que João escreve está acontecendo. Só que ele não pode escrever de forma clara, então ele usa símbolos
para dizer à comunidade de fé que está sendo perseguida. Nós estamos aí já numa perseguição aos cristãos. E João sente isso. Então ele começa a utilizar de símbolos. Claro, a besta, 666. Há várias explicações, pode ser o 666, pode não ser. Há biblistas que falam que esse número foi traduzido errado. Gera conflitos. Nem entre os biblistas tem uma exatidão de um pensamento teológico sobre o livro do Apocalipse. Há um conflito. Mas o Apocalipse não está falando das coisas últimas, apenas. Está falando da realidade da comunidade que está sendo perseguida. Uma das bestas é o Império, por exemplo. O Império Romano que estava perseguindo a comunidade de fé. Tá? E uma coisa que é diferente do Apocalipse é que cada capítulo que vai passando, ele começa, acaba o capítulo, ele começa tudo de novo. Ele começa e vai confundindo. E as pessoas acham que é uma sequência, ele é contínuo. Mas ele fica falando da revelação direta ali, o João vai descrevendo ali. E as pessoas ficam ali pensando, meu Deus, já vi um gafanhoto. Eu vi um gafanhoto, esse gafanhoto está fumando cigarro. É todo símbolo para falar da comunidade que está sendo perseguida, tá? É claro. Só o Apocalipse dá um curso, minha gente. Padre, a Nilza Souza. Nilzinha, A Beata? Não, Nilzinha. A Nilzinha daqui da de trás. Tá bom, Nilza. Ô, minha santa, um abraço para você. Juízo. Ela mandou assim: Padre, dentro do que o senhor falou, que os judeus são muito festivos, trazendo para hoje, por que as missas são tão solenes? Alguns falam que acompanhar as músicas com palma é louvor. Outros dizem que é desrespeito. Como deveríamos prosseguir? Eita! Interessante. Porra, todo mundo. Bota uma música de suspense aí. Bate palma e bate palma. Vamos entender então. Quero te dar paz. Vamos entender. Nilzinha, minha santa, vamos lá primeiro para a tradição judaica para a gente entender. A tradição judaica, eles vivem muito com a anamnese, que a gente chama. O que é a anamnese? É fazer a recordação daquilo que Deus realizou no deserto. Né? Então, por exemplo, a maioria das festas que nós temos, o povo judeu também tem, porque nós copiamos deles, só com um novo sentido. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa existe a Páscoa judaica, que é quando o povo passa da escravidão para a terra prometida. É aquela noite do tormento que nós sabemos que o anjo da morte, que não deu tempo de amassar o pão. Tá? A Páscoa cristã, que é quando nós passamos do pecado para a vida em Cristo. Eu gosto da tradição judaica, que é a festa das colheitas, onde a primeira colheita eu ofertava a Deus no templo. Tá? E depois dá para nós a festa de Pentecostes, onde agora a primeira colheita é a obra do Espírito. O próprio Deus ceifa no coração da comunidade e os envia para anunciar. Então, se você olhar o calendário judaico, o calendário cristão, você vai ver que as nossas festas cristãs, elas têm uma profunda raiz na tradição judaica e ela traz esse tom festivo do judaísmo. Traz o mesmo tom festivo do judaísmo. Nesse sentido do calendário litúrgico. As celebrações judaicas, elas são muito festivas sempre. Sempre. Tem também os momentos de penitência que eles fazem. Tá? Até nisso nós também copiamos. Antes das grandes festas, de jejum, de penitência, de mortificação. Nós também, antes do Natal, antes da Páscoa. Entrando para a nossa tradição romana, católico apostólico romano. Nós devemos primeiro entender o que é festividade. Tá? A festividade não é bater palma, nem dançar. Na África, sim, que é a tradição deles. Nós não somos um povo africano. A festividade para nós é o entoar louvores a Deus de forma com que nós entendemos o mistério que nós estamos celebrando. Então, por exemplo, eu não preciso bater palma para dizer que é Páscoa. Eu preciso entender que Cristo ressuscitou. Isso é Páscoa. Então, a festividade se dá quando eu entendo que Deus está comunicando à igreja. Por isso que a solenidade das missas, elas ajudam os fiéis a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo comunica à igreja naquele dia. Por isso que toda a liturgia deve estar em consonância. Por exemplo,
quando eu canto Te amarei, Senhor, em todos os tempos litúrgicos, eu esqueço que tempo do advento é tempo de conversão. Eu esqueço que tempo de quaresma é tempo de conversão. Eu esqueço que o dia da Páscoa é o dia que Cristo vence a morte. Então, Deus. Então, é isso que eu quero dizer a você. Não são as palmas que mostram se é solenidade ou tristeza, mas sim o conjunto litúrgico, pelos ritos, pelas vestes, pela cor da toalha do altar, pelas flores, tudo isso comunica um mistério. O que é liturgia? A palavra liturgia quer dizer a comunicação de Deus. Ele que faz ofício público é Deus em favor da igreja, e nós, quando celebramos a liturgia, nós fazemos um ofício público da igreja para o mundo, comunicando o mistério de Deus. Então, tudo na liturgia, comunicamos o mistério de Cristo, através de gestos, palavras, ritos, símbolos. Tá? Então, tudo isso me ajuda a comunicar o mistério. Aonde eu quero chegar? A nossa tradição romana, ela nunca foi uma tradição de bater palmas, por exemplo. Porque nós, católicos, acreditamos que a missa não é uma anamnesis apenas igual aos judeus, uma recordação. Nós acreditamos que na missa se repete o mistério. Então, por exemplo, na Sexta-feira Santa nós não recordamos que Cristo morreu. Na Sexta-feira Santa a igreja vive a morte de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Não foi ontem. Amanhã a gente vai cantar. Esse é o dia. Esse é o dia. Então, nós celebramos o mistério não como espectadores, não como ouvintes. Nós vivemos o mistério. Por isso, Nilzinha, que a igreja, ela dá algumas orientações, como cobrir as imagens, tirar a toalha do altar na sexta-feira. Por quê? Porque a igreja está vivendo o mistério. Ok? Mesma coisa à noite de Natal. A gente não canta. Há 2000 anos atrás nasceu o Senhor. Não. Hoje nasceu para nós o Salvador. A igreja vive o mistério. Essa é a diferença do judaísmo. A nossa anamnese é como se nós estivéssemos ali. Então a solenidade, a festividade, tudo converge para esse encontro verdadeiro com Cristo no Espírito. Então, de novo, não são as palmas que vai dizer se é festa ou não. E sim o meu entendimento daquilo que eu celebro. Pegou aí indireta, cantores? Para de cantar que te amarei, Senhor. Eu acho que assim... Falou Minha gente, eu estou preocupado, porque assim, antes de entrar no seminário, há 10 anos atrás, o povo cantava como uma ovelha perdida. A ovelha está perdida. Se a ovelha ficou perdida há 10 anos, ela morreu, ela não volta mais. Para. Eu acho que assim, o que falta para nós hoje é entendermos que a missa não é show, tá? Eu não tenho que levantar a galera, como dizia Dom Henrique, porque não é programa de auditório para levantar Só a a galera. igreja não pode falar? Só a igreja, batendo palma. Por que, meu povo? Porque nós vivemos o mistério, não apenas recordamos. É o Calvário de Cristo, nós vivemos aqui. Estamos ali diante do Senhor, que a cada Eucaristia se oferta novamente na cruz, em salvação da humanidade. Segura aí rapidinho, só para não perder o fio da meada que ele falou das datas. E o pessoal aí fala, principalmente os protestantes, é heresia desse povo ou realmente é verdade? Que a Igreja Católica pegou datas de deuses pagãos, depois de Constantino, e colocou datas cristãs para... Isso é verdade? O povo também fala que com o Edito de Milão a igreja se tornou a religião do Império. Nunca nem leram o Edito de Milão. Mesma coisa eu vou dizer aí dessas questões das festas. Então quer dizer que até o século V a igreja nunca celebrou o Natal. Sendo que nós temos homilias belíssimas natalinas dos primeiros padres da igreja, contando o mistério da encarnação de Cristo. O próprio Salmo vai dizer, do nascente ao poente, louvado seja o nome do Senhor. O que a igreja fez? Ela se utilizou da cultura para anunciar Cristo. Lembra o que Paulo faz? Olha, tem todos os altares aqui dos pagãos. Existe um altar que não tem nenhum Deus, né? Que é para algum Deus esquecido, que eles esqueceram, eles ergueram um altar para não ofender nenhum Deus. Paulo vai dizer, esse é o meu Deus. Então percebam que falar que a igreja se apropriou de festas pagãs é um equívoco. A igreja inseriu o seu calendário na realidade da vida da comunidade para catequizar a comunidade.
Ah, mas dia 25 é o dia do Deus Sol, 25 de dezembro. Ok, mas Cristo é a luz do mundo, certo? Pela numerologia e pela tradição de lua judaica, provavelmente Cristo nasceu justamente nessa região, nesse período de setembro a dezembro. Então por que a igreja fixou? Para mudar os pagãos, para converter os pagãos, mas a igreja não fez isso para paganizar o cristianismo, e sim para cristianizar o paganismo. Porque só tem essa... É uma visão, entendeu? Para criticar. Porque, inclusive, é um símbolo. Um símbolo. Porque a Igreja Católica ela conserva muitas coisas, tipo os... Opa! A Igreja ela tem... A igreja ela tem essa coisa de conservar a cultura, porque tem gente que acha que a igreja ela só pega lá, toma, enfia uma cruz e pronto. Mas a igreja ela tem esse conversar. Que você vê os muçulmanos, por exemplo. Eles têm o livro deles lá, eles olham lá, tá no alborão? Tá, beleza. Se não tá, destrói. Aí, se eles olham lá, tá no alborão? Tá. Não tá, se também não tá, destrói também. Cuidado com os exemplos. A gente vai... Senão vai explodir a nossa igreja. Não, tô falando sério. Não, mas e o pessoal tem esse negócio de que aí vai explodir o mercado também. Já tá com cara de muçulmano. Ó, pra deixar mais leve a conversa aqui, eu vou ler um recadinho que chegou, aí eu quero todo mundo fazendo um coraçãozinho assim, ó. O nosso internauta, Genilson Fernandes. Genilson. Nosso pequeno GG. Ele diz assim, boa noite, caríssimos. Aprendendo muito com meu irmão, padre Rafael. Ô, meu irmão, um abraço pra você. Saudades de você. Nosso pequeno GG. Pequeno. Só uma coisa. O que é o paganismo? Genilson, responde pra mim. Quantas noites, né, meu irmão, a gente conversava sobre isso frente às frustrações do seminário. O que é o paganismo? É tudo aquilo que não é a minha fé. Tá? Então, para os judeus, quem era pagão? Eram aqueles que não eram judeus. Para nós cristãos, quem são pagãos? É aqueles que não são cristãos. E muito cristão também que é pagão. Mas tá bom. Percebam que você anunciar na outra realidade é um caminho de conversão. A igreja fez muito bem isso. Um exemplo é aqui no Brasil, que o povo tanto critica José de Anchieta, São José de Anchieta, padroeiro dos catequistas. São José de Anchieta, meu povo, ele fez um catecismo. Meu povo, ó, São José de Anchieta, ele fez um catecismo na língua tupi. Ele aprendeu tupi, depois escreveu um catecismo para ensinar os índios. Ouvi falar que a igreja não respeitou. A igreja católica destruiu os índios. O que são as reduções jesuíticas, meu povo? Os padres jesuítas começaram a reduzir os índios em pequenos grupos, porque os portugueses e os espanhóis estupravam as moças. Então os jesuítas começam a ensinar cultura aos índios, levantam muros, fecham pequenas vilas, porque ali o homem branco não entrava. Então vem dizer que a igreja destruiu a cultura? Vai estudar, meu filho. E não estuda livrinho de governo, não, que está cheio de erro comunista. Até de português tem erro. E os PL fizeram esse princípio. Um comentário e uma pergunta. Um comentário da Lê, ela disse que foi numa missa e bateu palma e quando levantou as mãos no olha, a casa foi pouco. Ela Os bateu palma. tradicionalistas, A pessoa do lado dela ficou brava porque ela não bateu palma. Bom, eu estava preocupado com você. Eu entendi que você bateu palma. Foi aquele dia lá que a gente foi na missa tridentina? Gente, o dia que a gente foi na missa tridentina, a Lê até desmaiou lá no terminal de ônibus. Foi SAMU e foi embora. A Nilza Beata, ela faz uma curiosidade aqui, ó. Quantas vezes e se o senhor já leu a Bíblia inteira? E nós também. Então, peraí, vamos por partes. Ali, eu percebo assim, que ser católico na igreja hoje choca. É doído isso, dói, para mim como padre. Mas ser católico dentro da igreja é a coisa mais difícil do mundo. Aquilo que deveria ser, por exemplo, eu estou no domingo de Páscoa, com a alegria do ressuscitado.
Eu preciso bater palma e dançar para isso? Não. Eu estou dentro de mim cheio das coisas de Deus, cheio das coisas do alto. As pessoas não entendem isso. Elas batem palma e depois vão para casa comer o bacalhau que sobrou da Sexta-feira Santa, achando que era um feriadão prolongado. Meu irmão, continue no caminho certo. Missa não é programa de auditório e festejar não é bater palma, mas é entender aquilo que você está celebrando. Então, olha, continue assim. Sim, minha irmã, agora é para a Neuza Beata. Ó, chegou o corona lá na Zona Leste. Sim, minha irmã, eu já li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes. Por quê? Nós lemos livro por livro na faculdade, ok? E no original. Então nós lemos o Antigo Testamento, várias partes em hebraico. Nós temos aula de hebraico na faculdade para poder entender. Nós lemos o Novo Testamento em grego. Então nós também tivemos aulas de grego na faculdade para entender. E eu, pessoal, não há um dia, eu pessoalmente, que vá dormir sem ler a Sagrada Escritura. Só que eu fiz o caminho inverso. Eu comecei pelo Novo Testamento. Porque eu sou apaixonado por Cristo. No fundo eu sou cristão. Se eu quisesse só ler o Antigo Testamento, eu ainda ia ser judeu. Né? Ô, glória! Então eu comecei por Cristo. Porque para mim Jesus dá o sentido de todo o Antigo Testamento. Isaías ia falar, no dia do Senhor, no dia em que viesse o Senhor ao mundo, seria o tempo das colheitas fartas, do vinho farto. Aí vem Jesus nas bodas de Canaã e faz o quê? 7 talhas, talhas de vinho novo. É melhor cumprir a profecia. Então eu gosto muito de ler o novo e depois voltar ao antigo. Agora é com vocês. Bom. Não, peraí, se falar, você já leram a Bíblia. Ah, é verdade. Que jeito? Leio, mas nunca li inteiro. Tem um livro que eu nem... assim, às vezes eu vou lá, né, dar uma mexida assim. Aí eu tenho livro que, tipo, tem 2, 3 páginas, né, e eu não sabia que existia. Tipo o livro de Agil. Gente, que dificuldade que é para encontrar o livro de Agil. O nome do meu filho vai ser Mas porque, por exemplo, também eu não fui educada da maneira correta, então é meio que justificável, né? Eu tento ler, mas nunca li. É normal. Ah, foi. Eu também tô nessa, tipo, eu nunca li inteira, igual, às vezes tem horas, tipo, gente, eu nunca tinha visto esse livro. Nossa, tem esse livro. É sério, tipo, eu ficava assim, uma vez eu me choquei em, tipo, em ver lá Cântico dos Cânticos, porque assim, que isso? Que música danada. Porque assim, o que é isso? Aí, sabe, tipo, eu fui procurar, porque eu nunca tinha ouvido falar, então assim, não é uma coisa que a gente se orgulha, né, mas infelizmente... É a realidade do crente, Não é do crente, gente, a vida do crente é cansativa, né? Mas, ó, diferente da Raíza, minha mãe tá aqui vai puxar minha orelha. Eu fiz 10 anos de catequese. Nossa. Eu nunca li a Bíblia inteira, mas às vezes eu abro lá no meu horóscopo do dia e pego umas. Fala do meu lado. Só não vou dar um tapa porque tá sendo filmado e posso Brincadeira. desliga. É por isso que eu arrumo o José, pelo amor de Deus. Isso é assunto pro próximo cenário. Mas eu já li, assim, não inteira, mas eu busco estudar pedaços, assim. E aos poucos me concentrar naquilo que eu tô lendo, pra saber mesmo, não ler por ler, mas estudar. Agora eu posso ir? Ela passou aqui. Se você participar todos os dias durante 3 anos da missa, você lê toda a Sagrada Escritura. Agora eu posso? Ô, glória. Agora você quer falar? Ah, agora eu posso, né? Mas se quiser eu não falo, pode ir. Não vai. Eu leio, mas nunca li tudo, não. Mas no dia que eu leio, glória a Deus. Esse é outro. Quantos anos? Porque a Bíblia participou da missa quando 3 anos. 3 anos. A todos os dias. Todos os dias. De domingo a domingo. Dando A, B e C. Então, não, eu já. Eu li, acho que. Não digo completo o Novo Testamento, mas eu já li bastante o Novo Testamento. A Bíblia inteira. Não. Inteira. Só o novo. Brincadeira, só tem o novo. Eu só li de Lutero. É aquele de Lutero. É aquele que dá na escola, assim. Eu nunca li. É igual a filha assim, casa. Eu nunca li a Bíblia inteira. Uma vez eu fui tentar e chegou no livro dos Levíticos, aí aquela parte das gerações, dos nomes, aí eu falei assim, parei, porque, tipo assim, 3 páginas só com nomes, que era filho de fulano. E eram os nomes assim, tipo, que a gente não consegue nem falar.
Eu aconselho. Quando você... Eu desisti por causa disso. Como vai fazer minha mãe? Ela lê e depois lê de novo, porque não entendeu nada. Lê 4, 5 vezes, depois fala, não entendi nada mesmo. Tem mais perguntas? Tem da sua filhada, Diana. Ô Diana, como que tá o Melquisedeque? Nome bonito pra você colocar no teu filho, nome bíblico. Eu sei que é Douglas, mas eu acho que o Melquisedeque é mais bonito. Ela colocou assim: Padrinho, o que você explica quando dizem que vai ter uma missa de cura e libertação? Fala, Deus! Fala, Deus. Fala a Deus. Por que vocês estão hoje polêmicos? Vem a Nilzinha, vem a Diana. O que vocês tomaram que eu também quero? Ainda tem a entrevista do padre, hein? É. Ó, cura e libertação. Toda missa cura, toda missa liberta. Porque a cura e a libertação não vem pela pregação do sacerdote, e sim pela obra do Espírito. E o Espírito está presente em toda celebração eucarística. Então, se você está com o coração ferido e você vai aberto para celebrar aquele mistério, Cristo cura, Cristo te restaura. E o sacramento que você comunga não é diferente dessas missas shows. Tá? O sacramento é a Eucaristia. E a Eucaristia, caríssima irmã, filha, a Eucaristia, ela cura todos os males. Ela nos restabelece um vínculo perfeito com Deus. Então não existe missa de cura e libertação como algo separado. Toda missa cura, toda missa liberta. Liberta porque nós ouvimos a palavra que nos dá ânimo. E cura porque nós temos o sacramento da Eucaristia. Então, Toda missa cura, toda missa liberta. Mas você que tá na missa de cura e libertação, me chama. Aí eu tenho uns contatos, a gente dá um jeito. Ô, Diana. e ó, e liberta, entenda que não é libertação igual a dos TR. Rebate no som de liberta quer dizer que Cristo nos liberta da morte e do pecado. Então toda missa nos aproxima de Deus, nos liberta dessa corrupção que vem do antigo homem. Eu acho que quando a gente não precisa de missa do não sei o que, missa sertaneja, missa é missa, né? Isso é missa. E outra coisa, a missa da catequese não existe, meu povo. A missa é da igreja. A catequese anima a liturgia, beleza. A missa da catequese não existe. Missa do apostolado, não. A missa é animada pela equipe do apostolado. Mas a missa é da comunidade de fé. Ok? Então é muita heresia aí. Última pergunta para entrar na vida do padre, porque No eu vida do padre. Então, Mãe da Melissa, ela fala o que a igreja diz a respeito da cremação. Pode? Cremação, pode. Lembra que tu viesses ao pó e ao pó has de voltar. Nós falamos isso, é uma passagem bíblica, não vou lembrar de onde, porque eu não decoro a Bíblia, né? Eu vivo a palavra, não sei decorar, porque tem muita gente que decora. E eu não lembro qual é a passagem, mas é do Antigo Testamento. A cremação pela igreja ela é aceita. Porque é essa compreensão teológica, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. O que a igreja não aceita? É você cremar o Ramon, vai lá no mar e joga assim. Ele adorava a Praia Grande, joguei lá no mar. Coitado da velha que está lá mergulhando. Aí você vai sem gás. Você se gasta, tomou uma unha do Ramon, mergulhou uma unha do Ramon. As alergias. Guardado lá. O que a igreja recomenda? Que leve as cinzas do Ramon a um cemitério. Então pode cremar? Pode. Mas as cinzas têm que ser guardadas num lugar específico. Tá? Junto dos mortos deveria ser. É recomendado que fique num cemitério, no mausoléu, algo assim. Até mesmo no YouTube. Tá? Porque nós acreditamos na ressurreição da carne. Eu não vou entrar nesse detalhe da ressurreição da carne. Mas aí, quando a gente chegar na escola da fé lá de sexta-feira, vocês vão entender o que é a ressurreição da carne e nós vamos precisar da matéria, mesmo que seja corrompida pela morte. Quando crematório não crema rápido, já No crematório. Agora não esquece que o corpo fica em torno de 4 horas queimando, né? O povo pensa que ali virou cinza. Não. O pessoal fica lá. Fica lá. E depois junta tudo, até com os pregos do caixão, junta tudo, põe no saquinho e tal, mas você leva que a criança é sua. A morte é a morte. No buraco apodrecendo ou queimando, a morte é a morte. É o mistério. Entendeu, minha santa? Deu para entender? A mãe. Deus? Acho que sim. Tá bom. Qualquer coisa manda aí, se não entendeu, eu falo, não entendi, cabeção.
Aí eu falo, a igreja autoriza, mas pede que coloque no cemitério. Só que melhor ligar guardar em casa já. Eu sei. O Marcos. Essa foi boa. Uma pergunta para o padre: que time você torce? É o Marcos. Ele também fez Marcos fazer na escolinha do Padre Rafael. Vamos lá. Vamos dizer assim. Taca-lhe pau, Marco Velho. 1, 2, 3. Taca-lhe pau, Marco Velho. Sou santista, Marcos. Sou católico até no time. Eu sou da torcida jovem. Eu e o Orlando, da Pastoral Familiar. Torcida jovem. Você perde até o Piada feia. Então a Bíblia é a palavra de Deus? Não. A Bíblia é a palavra que conta sobre Deus, sobre o mistério de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Mas, porém, ela é fonte da revelação. Se eu quero conhecer quem é o Deus que eu sigo, é necessário eu ler. Porque isso aqui não é um conjunto de palavras, foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. Homens que redigiram, homens e mulheres que redigiram a Sagrada Escritura. Tá? O importante é ler. Agora, para entrar mais na sua vida. A vida do padre. Depois a Mayra puxa as perguntas que ela Não, vai fez. ser jogo rápido, cada um tem direito a uma pergunta. E Senhor responda padre, rápido. Padre, você tem direito de responder rápido. Se quiser permanecer em silêncio também pode não Ah, meu responder. Deus. Mas depois uma pergunta da vida. Estou me sentindo Padre Robson. O senhor tem quase um ano de sacerdócio, vai fazer um ano de sacerdócio. Desse um ano, o que foi assim, mais difícil? Você teve algum dia assim, que você falou, nossa, hoje Deus me provou como sacerdote. Eu falo todos os dias. Não tinha que conhecer o Pascom. Eu digo assim para vocês, gente, agora, mudando de água um pouquinho, vindo para. Deixa aqui, de lado a Bíblia, vamos lá. Sim, eu acho que todos os dias é uma luta, porque nós padres enfrentamos de tudo que vocês podem imaginar. Eu, nesse ano de padre, eu já tive muita graça de alcançar coisas que eu não esperava. Por exemplo, meu professor de unção dos enfermos, ele dizia que o sonho dele era fazer aquele ritual do agonizante. Ele tinha mais de 40 anos de padre e nunca conseguiu fazer o ritual de uma pessoa que está agonizando para morrer. Eu já tive essa graça de fazer o ritual de uma pessoa que estava agonizando. A mesma coisa, morreu. Na hora que eu saí da UTI, que eu desci as escadas, já estava notícia para a família que ele tinha acabado de falecer. Então, eu vivi muita coisa. Batizei em incubadora na UTI neonatal, prematuro. Então, eu vejo assim que todos os dias é um desafio novo. Eu saio de casa e eu não sei o que me espera. E eu penso que é igual a nossa vocação. A vocação não é um chamado estático. Aí eu fui chamado, agora estou tranquilo. Não. Todos os dias a gente tem que dar sentido à nossa vocação. E eu busco todos os dias dar sentido, mesmo frente às dificuldades. Porque não é todo dia que eu levanto feliz, sorrindo, eu acordo com mau humor, eu tenho meus problemas. Tem dia que eu estou preocupado, vocês sabem. A vida é assim, então se a gente não dá razão, todos os dias se torna um peso. E aí, sempre falo para o Senhor, tu me chamou, eu não sou muito bom, mas é o que tem para hoje, então me usa, tá? Eu estou nas tuas mãos. Então eu tenho sido muito provado, muito mesmo. Deus, eu tenho... Como é que é ser padre nesse tempo de pandemia, assim, que com você se ordenou padre, aí já tinha tantos planos, já... Foi assim, frustrante por um lado. Eu digo para vocês assim, que tem os seus bons e ruins. Ser padre, meu povo, é uma graça que eu não consigo explicar. Só quem vive sabe a alegria que é você estar no altar, que você levar uma palavra de conforto a um doente, dar uma unção. Não dá para explicar. É algo assim, é muito profundo. Ser padre no tempo de pandemia foi muito frustrante, porque por vezes, por mais que eu estava com a Pascom, foi doído celebrar sem ninguém na igreja. Só com a equipe ali filmando e cantando. Principalmente a Semana Santa. Nós choramos. Sexta-feira Santa foi triste. Realmente Cristo morto, nós sentimos o Cristo morto. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Corpus Christi também foi um dia difícil. Quando cantou a sequência de Corpus Christi, que falava que a igreja vivia da Eucaristia, que Cristo se fazia presente, que nos dava força no hoje, aquilo me emocionou profundamente. Então, foi frustrante por esse lado.
de se sentir só, muitas vezes. Mas também foi assim um momento muito profundo na vivência daquilo que eu faço, do meu ministério. Como assim? Nunca foi tão intenso uma visita ao doente como nesse tempo. Eu ia para o hospital com medo de pegar o corona, mas eu ia com a consciência de que eu era um ministro de Deus. E no meio da tormenta eu estava lá com esperança. Então isso me enchia de uma alegria, que eu chegava no hospital brincando e dando risada, enquanto estava todo mundo com a cara triste, nervoso, porque você viu o medo no olhar das pessoas. Então foi difícil, foi, mas foi intenso, porque levar comunhão nas famílias, vocês que participaram. Foi triste? Claro, eu queria o meu povo na igreja. De esperança, foi gostoso. Eu me senti ali um profeta. Você via a fé das pessoas, né? A emoção das pessoas a É tipo receber. de coisa que às vezes a gente deita na cama e sabe quando você tem aquele dia difícil que dá vontade de sair chutando todos os baldes assim na frente, você fechar o olho e lembrar assim daquele pouco de esperança que dá para as pessoas, né? De carregar Jesus igual faziam há anos atrás, e é uma graça que vocês, padres, derramaram. E uma coisa nesse tempo de pandemia que eu vivi muito bem. Eu rezei todas as missas praticamente, a oração eucarística. 6A, 6B e 6C. E todas elas falam da igreja, pela reconciliação da igreja, em comunhão com a igreja. E eu pude celebrar bem. Porque às vezes a gente está rezando missa, está preocupado com o povo, com o horário, com não sei o quê, com outra comunidade que eu tenho que ir. Não, ali eu estava naquilo. Então foi um momento que eu estava. Por exemplo, os prefácios da missa. Os prefácios são lindos, todos eles. O prefácio é aquilo que a gente reza antes do santo. E eu até hoje, mesmo como seminarista, como professo, como diácono, eu nunca tinha sentido tanta profundidade do prefácio como nesse tempo da pandemia. Eu não estava lendo, eu estava vivendo aquilo. Então me ajudou muito na vivência. Nesse tempo de pandemia a gente até descobriu uma oração nova, né? O Felipe, se estiver acompanhando. Felipe, boca aberta. Eu falei, Felipe, eu quero a oração 9C. Ô, cara, eu não estou achando aqui, cara. Será que tem? Você não sabe, Felipe, onde está? Ô, cara, eu não estou achando, cara. Todos sem graça. Não existe oração 9C. Eu estava fazendo para tirar sarro de boca aberta. Olha, tem muitas perguntas ali internautas, mas eu vou fazer uma aqui da filha da dona Ana, Tereza. Tá bom. Não tem a ver com a sua vida, mas eu achei interessante. Padre, uma súplica, quando devemos rezar sem cessar e quando devemos entregar nas mãos de Deus? Minha santa, orai sem cessar em todas as circunstâncias e dai graças. Nessa frase que está lá em Tessalonicenses, a comunidade de Tessalonicenses está dizendo o quê? Que a oração sem cessar, ela é uma súplica confiante. Então não existe oração sem a entrega nas mãos de Deus. Consegue entender? Você colocou como se fossem duas realidades separadas. O que você está falando, que eu sei qual é o que tem aí no teu coração. Eu digo para você assim, minha irmã, e a cada oração você entregue nas mãos de Deus. Certo? Porque não dá para você separar. A oração, ela é diálogo. E também entrega nas mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor. Mas continue orando. Tá? Seja uma súplica confiante nas mãos do Senhor. Ele vai te ouvir. Igual Mônica, o filho de tantas lágrimas não se perde. Tá bom? Coragem, minha irmã. Reze sem cessar, mas entregue na mão de Deus. Agora eu posso, por favor? Claro. Mas se tiver alguma pergunta, pode ir na frente com isso. Não, perguntas, mas não vai Assim, desde o seminário até agora, estamos usando sacerdócio. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, que você já teve, passou? Minha maior dificuldade foi... aguentar os paroquianos. Não, os paroquianos são pessoal. Eu conto um segredo para vocês. O que me segurou, e o Genilson sabe, o que me segurou até hoje foram os paroquianos. Claro, a minha vida de intimidade com Deus. Mas a igreja me sustentou. Eu acho que o mais difícil, meu povo, é quando você tem um ideal e um sonho de ver um mundo diferente, uma igreja viva, e você se sentir só. A ação do Espírito não é isso. Eu estou dizendo só na missão. Por exemplo, eu vivo numa congregação
com a sua tradição milenar. Perdemos tantas coisas bonitas, o próprio hábito, a própria tradição do canto coral. E aí você quer resgatar isso, mas você vê que é uma luta solitária. A própria Vila Piauí, como está morta, a ajuda dos paroquianos, mas você vê que é uma coisa solitária. Então eu digo isso, que a minha maior frustração em todos esses tempos foi isso. Quando eu sonhei em uma igreja viva, mas eu vi que só eu estava dançando e batendo palma. Como diz a nossa amiga aí, a Nilza. Tem que bater palma. Então, eu me senti só muitas vezes. Meu Genilson, que foi um companheiro, me deixou. Né? Eu também tinha o mesmo sonho. Que pena. Irmão, sei que você está passando um momento difícil com a sua avó, que você perdeu por causa do corona, mas saiba que nós aqui da Vila Piauí, principalmente as comunidades, sentem muitas saudades de você. Tá? Seja um bom pastor. Não esqueça nunca disso. Aquele amigo sintético, né? É, amigo fiel, proteção poderosa. Ó, só rapidinho. Porque já falaram 2 vezes, então a gente tem que falar. A Laura mandou dizer, lá do Bela Vista, que está com muita saudade de você. Ô, Laurinha, um abraço, tá? Pra tu, pra Jô, pra todo mundo aí. Tem umas outras perguntas que não vai dar tempo de responder hoje, gente. A gente vai anotar e na próxima entrevista com o Padre Rafael a gente responde. Tá de volta só para não ficar vazio. Vai compilando aí. Só minha vez agora, né? Qual foi assim, o sentimento, nossa, o sentimento que você sentiu? O sentimento que você sentiu e ainda está sentindo. Não, mas assim, qual foi a sensação na sua primeira missa durante... E se até hoje você sente como se fosse a primeira vez? Olha, minha gente, eu não consigo explicar, e não é só a primeira missa. Naquele momento, na ordenação, que se prostra, e a igreja começa a cantar pedindo para todos os santos do céu olhar por nós, pelos eleitos. Você sente um peso nas costas, uma coisa assim tão forte que realmente a gente deita sabendo da nossa pequenez e levanta sacerdote para sempre. Você se levanta, você sente como se a multidão dos santos te levantasse. Era isso que eu sentia na ordenação. Quando eu me prostrei foi aquele peso, mas quando eu levantei, eu sentia que alguém me segurava para dizer, continua, filho. E na primeira missa a mesma coisa. A parte eucarística ela é emocionante. Porque ali, quando você faz a ipsíssima verba, as palavras de Cristo, não é você, é Cristo. E você, eu pelo menos, eu me senti, e a cada celebração eu me sinto na pessoa de Cristo. Por isso que eu largo o microfone. Sabe, tem que usar as mãos para fazer a imposição das mãos, pedir a vinda do Espírito. Eu, quando me ajoelho, eu me ajoelho mesmo. Não tenho pressa para levantar. Porque ali está Cristo. Então, a cada celebração eucarística é um sentimento, meu povo. E eu falo, às vezes eu estou cansado para a pregação. Tá? Às vezes eu estou cansado, foi um dia corrido, muitas missas. Mas a parte eucarística eu faço devagar, eu não tenho pressa. E nunca vou ter. Porque ali é o coração do mistério. Foi o dia mais feliz da sua vida, na ordenação? Foi. Ficou a briga entre a ordenação e a primeira missa. Eu não esperava tanta gente, nem na ordenação, nem na primeira missa. E tudo isso me emocionou muito, porque o Dom João Bosco falou para mim, olha, uma ordenação tão bonita, que me emocionou. E ele chorou, o bispo, na ordenação. Porque o que eu senti, o povo que estava ali, não foi assim para ver o Rafael e o Daniel, não. O povo parecia que foram até lá o bispo, como na igreja antiga, para dizer, ó, a gente quer isso. Então o povo estava lá acompanhando, foi uma ordenação viva. As pessoas respondiam com fé. Até o Glória em Chelsea Day, o povo cantou meio doido. O povo cantou, porque o povo estava feliz. Eu sentia que as palmas foram verdadeiras, o carinho depois. Gente, eu fiquei 3 dias com dor nas costelas. Aquela filha imensa para dar um abraço. Até hoje eu não sei se tinha coxinha na minha ordenação. Eu não consigo chegar. Nós você na frente vai ter que trazer coxinha agora. Já viu todos os presentes? Mas foram os 2 mais felizes da minha vida. Conseguia. Mas até, olha, eu não vou segredo, viu? Outro dia eu fui nos remédios e falei, isso aqui tá com o teu nome? Faz
tempo que está aqui na gaveta, aí me deu um presente de ordenação. Pegou, colocou na gaveta e isso faz o quê? Foi antes da pandemia, foi em fevereiro. Voltando, né, para a pergunta assim, tema de primeiras experiências. Tema de primeiras experiências. Padre, como foi a sua. Ai, eu não estou conseguindo dizer, tipo, a primeira confissão que o Senhor atendeu? Como? Não! Teve alguma situação em que o senhor, tipo, sei lá, teve muita vontade de ir ou algo do tipo, ou alguma coisa? Eu amo muito a igreja, profundamente, porque eu acredito que a igreja é o corpo de Cristo. Então, amando a igreja, eu amo Cristo. Né? E eu me sinto assim nos sacramentos como o próprio Cristo, certo? Eu sei que ali, e às vezes a pessoa está confessando, e eu fico pensando nas minhas misérias também. Por exemplo, Tipo assim, eu faço isso também. tipo, a pessoa... Sério? Tipo assim, eu fico sentado, né? Eu evito olhar para a pessoa para não deixar a pessoa constrangida, mas a pessoa fala, padre, eu cometo o pecado da gula. Eu tô assim sentado, aí eu fico pensando, meu Deus, olha o tamanho do padre que ela está se confessando. Ela está falando da gula, minha gente. Olha o tamanho do padre, quase um cabo na cadeira. Então, assim, uma coisa, minha gente, que é impressionante. Isso acontece com todos os padres, mas acontece. Eu me lembro da primeira pessoa que se confessou comigo, que foi a Michele, um pouco antes da minha primeira missa, mas eu não me lembro os pecados. Não, mas isso... Gente, pode conversar com o padre. Tem gente que pensa assim, aí eu não vou conversar com o padre, depois ele vai olhar pra mim lá no Lopes, tá lá o padre comprando lá o rolo de papel higiênico, e vai olhar e vai falar, amiga, ela trai marido, olha essa negócio. Eu traio o marido, não! É o exemplo. Eu sabia que tinha Aí eu destruí na família. Então assim, meu povo, eu não consigo lembrar o pecado. Por mais que a pessoa se confesse, e às vezes a pessoa fala, então, padre, como eu me confessei com o senhor a outra vez, está acontecendo isso. Aí eu fico assim em silêncio, eu fico pensando, meu Deus, o que ele confessou a outra vez? Eu fico tentando puxar e não vem. Graças a Deus. Não sei se é porque eu atendo muita confissão, mas é porque eu acredito que é Cristo mesmo, que celebra o sacramento, eu sou apenas o instrumento. Já teve algum pecado assim que, tipo... Eu já ri na confissão. Ai, meu Deus. É que ela perguntou, eu já ri. Eu penitente. Da pessoa. Eu comecei a dar risada, o penitente também começou. Que algum pecado que a pessoa contou que te escandalizou? Sim. Sim? Sim. Teve uma confissão que eu fiquei mal quase 20 dias. Tá? E eu tive que, sem contar o pecador, mas eu tive que desabafar com o Daniel, que também é padre, o padre Daniel, para poder tirar o peso de mim. Porque foi uma coisa que me deixou assim tão escandalizado. Mas pelo pecado em si ou pela pessoa que... Pelo pecado em si. Pelo pecado em si. Foi uma coisa assim que me deixou tão mal que eu não conseguia acreditar que aquilo uma pessoa é capaz de fazer. Assim, uma coisa que me... E até o Daniel dizia, não é teu pecado, não é com isso. Mas aquilo me deixou assim, foi uma semana assim pra mim que foi uma coisa assim, sabe? Terrível. Também já impedi assassinato. Sério? Em confissão, sim. Sair daqui eu vou matar ele. Eu falei, não mata não, velho. Então assim... Não, mas ela estava disposta mesmo. E ela me mostrou, falou, ó, tá aqui na bolsa, eu vou fazer isso. E aí me entregou o veneno e eu levei embora. Veneno de rato? Então, não, chumbinho, minha gente. Misericórdia. Então assim, já teve muito disso também. Confessar, por exemplo, nunca. Eu, por enquanto, ainda não.
o padre deve fazer no caso assim? Vai, alguém confessa um assassinato. O padre... Chama a polícia! Tem um acordo, eu gosto de chamar a polícia, viu? Não é prefeito, eu gosto de chamar a polícia. Tem um acordo Brasil-Santa Sé que prevê, até frente à justiça, é o sigilo da confissão. Então, por exemplo, a Naira matou uma pessoa e ela se confessa. Se a polícia me chama e eu vou até lá, a polícia vai falar o que ela falou na confissão. Se não houvesse esse acordo Brasil-Santa Sé, eu seria cúmplice dela. Então eu poderia ir preso também junto. Eu ia bater, mas não era na tua mão, não. O que acontece? Com esse acordo Brasil-Santa Sé, eu tenho autonomia para não contar a confissão. Então eu não posso denunciar a pessoa. Porque assim, o Alpato pode fazer muitas coisas erradas. Ele vai para o inferno. Mas tem uma coisa que dá punição mesmo. Você pode ter certeza que é punição. É quebra de sigilo de confissão. Então, por exemplo, a Fábia veio se confessar comigo antes da missa. E na homilia eu falei alguma coisa que ela percebeu que foi por causa do pecado dela. Tipo, ela falou assim, padre, eu traí o meu marido. Ela não arranjou ainda, mas vai arranjar. Mas eu traí o meu marido. E aí na homilia eu fico falando, porque tem gente aqui que trai o marido, tem que se converter. Se ela se sentir ofendida, ela pode ir ao bispo, abrir um processo e o padre vai ser penalizado. Ele pode ser até suspenso da ordem sacra. Tá? Ele pode ficar proibido de atender a confissão. Porque não são todos os padres que podem atender a confissão. Esse detalhe também. Eu já expliquei esse trem aí. E o que eu estava falando antes de falar do pecado da Fábia? Do assassinato. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso atender a confissão, dar a absolvição e recomendar a pessoa a ela se entregar. Ou eu posso passar a penitência para ele e até a polícia. Então, a tua penitência vai ser se entregar. Tá? Ou eu posso dizer para ele, você está com consciência limpa do que você fez? Acorda, boca aberta. Vai prestar conta do que você fez. Então eu sou convidado a insistir com que a pessoa vá ao tribunal dos homens. Mas ela já veio ao tribunal de Deus e isso ela foi absolvida. Então eu não posso também obrigar ela a ir ao tribunal dos homens. Só para fechar esse assunto, você pode negar? Posso. Por exemplo, a Naira veio e confessou comigo. Padre, eu traí meu marido. Eu dou a absolvição. Aí na outra semana a Naira vem e fala de novo. É um apelo, viu? A Naira vem e fala de novo. Padre, eu traí meu marido de novo. Eu falo de novo, não é? Tá bom, eu absolvição. Na outra semana ela vem e fala, padre, eu traí de novo. Eu vou falar, então vamos fazer assim, eu estou retendo o teu pecado, nenhum outro confessor pode te absolver, e você só vem aqui quando você mudar de vida verdadeiramente. Então nós podemos reter a absolvição. Aí ela morre em pecado, aí a coisa está feia para ela. E tem pecados que eu não tenho faculdade para absolver, como por exemplo aborto. Mas ó, aconteceu uma vez comigo. Não Aborto. foi Amiga, olha o contexto, olha o contexto. Não, aconteceu uma vez comigo assim, que eu confessei e aí o padre Sérgio falou que tipo, ele ia reter e só ia me perdoar quando eu pedisse desculpas pra pessoa. Aí, o padre Sérgio foi embora. Aí eu vim pra confessar com o padre Deolindo. Eu falei assim, ei, padre, como é que fica? Eu vou ficar com esse pecado retido, não vou entrar no céu. Mas você aplicou a penitência? Então, depois de alguma conversa que a gente teve e Sim. tal. E aí o padre Deolindo me deu solução. Foi válido? Foi válido. Porque o... Nossa, eu sei pânico por um momento. Ela começou a entrevista, quase falou o pecado. 10 horas da noite já. Não, você não é porque senão eu ligar pro Skype e o padre me abençoe. Por favor, Pelo amor de Deus, não quero perguntar. Ô, padre, tem só uma pergunta aqui sobre a confissão do Marcos Marçal. Ô Marcos, confessei. Confessei sim. O padre pode confessar familiares. Vai, tua mãe quer confessar. Tá, minha mãe quer confessar e vez se confessar eu posso. É doido, já vou Só que assim, é claro que eu não vou me sentir à vontade. Eu, por exemplo, Rafael, se um parente meu quisesse se confessar, eu não me sentiria à vontade de confessar ele. Um parente que eu digo aqueles próximos. Por exemplo, eu sei que ano passado meu irmão queria se confessar, aí ele veio e perguntou para mim, onde tem confissão? Fui lá nos remédios, sexta-feira, procura o padre Bruno ou qualquer outro padre. Então ele foi e se confessou lá, entendeu? Eu não me sinto à vontade, Marcos, é meio assim,
Tudo bem que eu estou na pessoa de Cristo, mas eu acho que... Eu não sei se eu consigo separar nessa hora. Imagina que legal, como lá na Catedral Santo Antônio, que tem a casinha, você entra e não vê o padre. Aí você Só tá... um confessionário desse. Você tá... Por isso que eu estou dormindo assim, aí eu fico assim. Você tá dentro da casinha e entra seu irmão. O pior é quem tá fora da casinha, né? Nem quem tá dentro. Então eu posso colocar a mão assim na boca, assim, ó, aí nem percebe que sou eu. Pra pensar que é o carro do outro. Pra fechar a questão da família, mudou alguma coisa? A sua mãe pede a bênção, seu pai? Olha, eu vou falar pra vocês, mudou muito desde quando eu entrei no seminário. Quando você entra no seminário e você vem pra casa de férias, todo mundo te trata diferente. Até se acostumar com a ideia que você é seminarista, demora. Então, Diferente como? quer tratar bem. Não fala a palavra pra gente do padre. Não, mas lá em casa nunca teve isso não. Mas assim, eu digo, quando eu estava de férias, no primeiro ano eu me lembro bem que eu falei isso com a minha mãe. Ficava naquela correria e tudo, e eu dizia, eu estou em casa. Sabe, eu não sou visita em casa, eu estou em casa. Eu não sou visita. Ai, filho, quer que eu faça? Eu faço, não precisa, eu não sou visita. Eu estou em casa, eu estou em casa. Então, eu vejo que as primeiras férias foi assim. E depois a coisa acalmou. Quando eu fiz os votos, que eles foram até o Rio Grande do Sul, foi também assim um momento delicado, porque não foi muito bem aceito por todos. Os que foram sim, mas teve um irmão meu que não foi. Porque, eu não concordo com isso, não sei o que, não foi. Então, fica uma relação meio difícil, certo? E, assim, o que eu tenho hoje em casa é muito peso de autoridade. Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa que eu não concordo, todo mundo repensa, entendeu? Então, eu acabo influenciando muito a família. A relação de pai e mãe muda, essas coisas é muito próxima, é muito gostoso. A minha família é muito unida, mas algumas coisas assim que eu não concordo, eu falo e eu sei que pode gerar até um mal-estar. Eu cito, por exemplo, não vou citar não, porque depois vai ser... Sim. Mas assim, a nossa família é muito unida. Tanto é que os meus irmãos foram os meus padrinhos. A minha irmã e o meu irmão foram os meus padrinhos. Por quê? Porque a gente sempre caminhou junto. Nossa família é muito próxima um do outro. E assim, quando eu convidei, eu percebi a alegria deles. Principalmente a da minha irmã, que é mais próxima. Por ela ser mais velha, ela tomou conta da gente muito tempo. Então, é aquela relação assim, todo dia a gente conversa. É muito, muito próximo, a minha família é muito próxima. Meu irmão mais velho é um pouco mais distante, assim. Mas o mais novo e a minha irmã mais velha, a gente é muito unido. Você responde o WhatsApp da família? Tem grupo? Não. Eu não respondo em WhatsApp de ninguém. Acho que se Deus não vai usar pra ele, ele não responde. Não, assim, eu de vez em quando, eu costumo ir em casa. Principalmente domingo, depois das missas. Então, eu rezei a última missa aqui, eu dou um pulo em casa. Para, assim, tentar vê-los. É claro, tem vezes que não dá. Tem vezes que termina a última missa aqui, eu estou arrastando o chinelo, vou para casa tomar um banho e dormir. Às vezes nem janto ou como qualquer coisa para dormir. Então, assim, eu tento toda semana, ou ligo, ou mando uma mensagem, porque eu ainda gosto muito de ligar, entendeu? Essas coisas de esfregar dedo não é para mim. Então, eu gosto de ir em casa. Hoje, por exemplo, resolvi uns negócios, passei 5 minutos em casa. Para ver se estava tudo bem, conversei com meu irmão sobre as aulas dele, brinquei rapidinho com a minha sobrinha e vim embora. Entendeu? Então eu tenho muito disso, fico 5, 10 minutos e venho. Mas você tem grupo da família? Não temos grupo da família não. Se eu preciso falar com o pai é um número, com a mãe é outro número, com a minha irmã é outro número. Não tem grupo de família. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a minha mãe é proibida de mandar vídeo. Já proibi. E quando ela me manda, eu respondo pra ela, olha, não me manda nada. Aí ela, tá bom, aí já passa. Mais alguma pergunta do Diego? Não tem comentário da Andréia. Tem lá um pouco. Te ama, Padre? Padre Rafael, a pessoa mais maravilhosa que já conheci. Ixi, Quando conversamos com ele, parece que falamos com Cristo vivo. Quem é André? Qual André? Catequista. André, um abraço, minha santa. Juiz, hein? Olha, você tá aqui no segundo. André é querido demais. Deus abençoe, minha santa. Vamos encerrar, né? Que já deu. 10 Nossa, horas. 10 horas já. Na verdade, é aquele. Então, foi o horário mesmo? A Isa tava aqui terminando. Vamos aí. Nós estamos falando a respeito de batismo, batizado.
mas demora pra receber. Batizado A gente pedindo para as próximas falar sobre purgatório, sobre Isso a gente vai indigência. falar tudo na escola da fé, né? Então tem bastante coisa. Escola da fé nós vamos tratar tudo isso, tá? Por exemplo, a pergunta sobre batizado é quando a pessoa morre sem batizado, o que acontece? Aí é uma longa explicação. Não dá tempo. Não dá tempo, tá bom. Alguma para fechar? Acho que respondemos tudo. Bate-bola lá, jogo rápido. Qual é o seu maior medo? Peraí. Vai dando os avisos que eu vou ver. Então os avisos são os seguintes. Tem aviso? Ajuda aí. Amanhã o ofício é ao meio-dia. Então temos Transmitido. convidar todos a rezar por esse um ano de sacerdócio do Padre Rafael, que é Dia 14. dia 14, essa pessoa não entenda. E nós estamos convidando vocês a rezarem pela vocação dele, né? Pelo Padre Valdir também. Sexta-feira que vem, Escola de Maria. Escola de Maria na sexta. A gente responde sobre o batismo, então liga lá. Só lembrando que então dia 14 é uma segunda-feira, não tem missa na paróquia. Mas eu vou celebrar uma missa junto com o Padre Daniel aqui na Igreja Matriz, celebrando o nosso primeiro ano de ordenação sacerdotal. Vai ser aberto, então quem quiser vir pode vir, vai ser transmitido. Os nossos pais provavelmente virão. Vocês trouxeram. Não, você trouxe a coxinha bem. Se quiser trazer a coxinha pra mim, eu agradeço mais ainda. Na ordenação, gente. Porque na ordenação eu não comi. André, aquela Então, eu só não sei o horário ainda, mas creio que às 19 horas nós iremos fazer a missa, tá bom? Na segunda-feira, exaltação da Santa Cruz. Então, só meu recadinho da Pascom. A gente tem o WhatsApp da Pascom, o pessoal vai deixar aí embaixo. Manda um oi lá pra gente, aí você acompanha tudo que vai acontecer e não perde nada. Bora pro jogo rápido? Jogo rápido. Uma resposta rápida. Peraí. Santos de devoção. São Tomás de Aquino e São João Paulo II. Sua passagem bíblica favorita. O lema da minha ordenação sacerdotal, que é: Eu tinha de cor. a quem iremos, Senhor? Só tu tens Tem palavra palavras de vida eterna. Eu mandei pra ela esses dias. Eu li isso hoje. Uma memória feliz. Memória feliz. O dia que eu voltei para casa das minhas primeiras férias. Quando eu fui para Curitiba, depois de 6 meses eu voltei para ver minha família. Uma memória assim que eu levo no coração. É que as outras fizeram muito, mas vai lá. Uma viagem inesquecível. Estava aqui, aleatório. Uma viagem inesquecível. Acho que foi quando eu fui para a Argentina, no meu noviciado, com meu irmão Henrique, irmão de congregação. Depois ele deixou, mas foi uma viagem muito boa, muito querida. Cor favorita? Azul. Azul? Eu gosto de azul, Tá. não gosto de vermelho, nunca gostei. Sua festa litúrgica favorita? Sabe? Nossa, pesado. Eu amo todos, mas a solenidade da Santíssima Trindade é uma que eu amo de paixão. Tá. Sabe? Pra fechar, pra você ser padre Não, antes dessa não. O seu maior medo. o maior medo. Meu maior medo é. Meu maior medo é virar um ativista da fé e não um padre verdadeiramente. O trabalho exige muito. E se a gente não cuidar, a gente acaba não rezando, não tendo uma comunhão com Deus, a gente vira um administrador paroquial. Acho que o meu maior medo é esse, não falar com o coração aquilo que eu vivo. Falar um monte de coisa, chegar lá e perguntar quem é você. Quem é você? Afaste de mim, não te conheço. Boca aberta. Assim que Deus fala, né? Então, Ser padre é? Ser padre é ser feliz, meu gente. É o caminho que eu encontrei para a minha felicidade. E é a minha realização naquilo que eu sou. Não porque eu quero, mas porque é graça de Deus. Então você pode ser feliz. amém. E igual a gente combinou, tá? Vamos lá, Amém. gente. A bênção do padre. Até de festa, tá todo mundo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós as bênçãos e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Trollou. Duas vezes. E para os jovens de 0 a 100 anos.
Esse foi o Cenáculo Jovem! E para os jovens de 0 a 100 anos, Esse foi o Cenáculo Jovem!